Olá, bem-vindos de volta a essa segunda parte do vídeo sobre regressão. Anteriormente falamos sobre a definição da regressão como sendo uma modelagem estatística, né, que ajusta uma equação matemática aos dados para que a partir de uma variável consiga se explicar, ao menos em parte, o comportamento de uma outra. Vimos alguns exemplos, como o aumento da pressão arterial associado ao ganho de peso. Vimos a discussão associada aqui à hidrólise da procaína em função do tempo, né? Uma vez colocada em contato com o plasma humano. Vimos então essa ideia de regressão reforçada ali pela ideia de explicação do comportamento da variável procaína em razão do tempo, né? E explicamos o conceito de linearidade, né? Caracterizando a regressão como sendo linear, por conta do ajuste aos dados ser feito com o uso de uma reta, uma equação de reta, uma equação de primeiro grau, né? E simples porque temos, neste caso, a análise de uma única variável exploratória. Então, vimos como resultado desta análise, desse primeiro exemplo, que a quantidade hidrolisada da procaína em função do tempo é praticamente uma reta. Temos os pontos todos sob ou em torno, muito proximamente a essa reta, né? Uma correlação fortíssima e que, portanto, permite ao tempo explicar a quantidade hidrolisada numa proporção bastante significativa. Discutimos ainda que a reta de regressão será aquela reta que melhor se ajusta aos dados. Explicamos todos os componentes desta equação, sendo y a variável dependente ou a variável resposta, no caso do exemplo, seria o aumento da pressão arterial ou a quantidade hidrolisada de procaína, né? O x sendo a variável independente ou variável explicativa, exploratória, no caso, o ganho de peso no primeiro exemplo, ou o tempo que se passa no segundo, e A e B sendo os coeficientes linear e angular, respectivamente. Vimos então como que as curvas podem se comportar em função de diferentes valores para A e B, né? E encerramos então quando iríamos iniciar a fala sobre os coeficientes de regressão, justamente sobre A e B, né? Vimos que quando A é positivo, a reta intercepta y acima do eixo da abscissa, e quando negativo, abaixo dela. Já o B, coeficiente angular, determina a inclinação da reta, ou seja, se ela é ascendente ou descendente, né? Sendo estas as situações em que B é positivo ou negativo, respectivamente. Nos resta agora saber como determinar esses coeficientes de regressão, né? Então, nós temos um conjunto de valores x e y, sendo x no primeiro exemplo o ganho de peso e o y a pressão arterial. Então eu tenho um conjunto de valores, né? E como nós vemos discutindo a interpretação da simbologia matemática, o que temos aqui é nada mais que a soma dos produtos de x por y. E aqui o produto das somas de x e y, divididas pelo número de observações da amostra. Aqui embaixo a somatória de x, né? E aqui a somatória de x ao quadrado dividida pelo número de observações da amostra. Uma vez determinado o valor de b, basta eu voltar o valor de b nessa equação, né? E com isso eu consigo, a partir da média dos valores de y, que é esse y barra, e as médias dos valores de x, determinar o A. Eu substituo aqui pela média do y, aqui pela média do x, aqui pelo b que eu determinei com a equação anterior, e consigo dessa maneira calcular o A, né? Dessa maneira eu tenho a reta de regressão, ou seja, eu consigo agora, por meio de valores conhecidos, né, no caso x e y, encontrar essa reta e para ela estimar valores de y para x antes não incluídos na tabela, né?
Então aqui temos um exemplo de cálculo desses coeficientes de regressão para os dados anteriores, né? Onde temos valores de x e y. Aqui temos a soma de x, aqui temos a soma de y. Aqui temos a soma do produto de x por y. E aqui a soma do x ao quadrado. Né? Eu pego todos esses valores, substituo nesta equação aqui, né? E dessa maneira conseguimos calcular sem grandes percalços o valor de b. Aqueles valores foram simplesmente substituídos na equação, chegando a 2,16. Né? Depois o que nós temos aqui é a média, veja só a média de y, a soma de todos os y dividido pelo número de observação. Aqui a média de x multiplicado por b. Né? Então, com isso nós chegamos que a é igual a menos 0,98. E assim a reta de regressão será y igual a menos 0,98, obtido aqui, mais 2,16, obtido aqui, multiplicado por x. Né? A grande vantagem agora é que eu consigo, para qualquer valor de x, estimar o valor de y. Para qualquer valor de x, calcular um valor estimado para y. Essa é a grande finalidade da regressão, permitir com que eu consiga calcular o valor de uma variável a partir de um valor conhecido para outra variável. E agora, para traçar a reta de regressão, se tratando de uma reta, eu preciso de apenas dois pares de pontos. Então eu posso definir dois valores arbitrários de x e depois calcular y. Né? Eu defino x igual a 5 e x igual a 15, por exemplo, e substituo na equação. Né? Então, eu pego o x e substituo por 5 aqui, fica 2,16 vezes 5, menos 0,98, chegando a 9,82. Aqui eu substituo por 15, né? Multiplicado por 2,16 menos 0,98, igual a 31,1. Então eu tenho dois pares agora. Se eu tenho dois pares de pontos, eu consigo traçar uma reta passando por eles. Né? E aí, mais uma vez, eu vejo que a reta ela realmente se ajusta muito bem aos dados aqui. Né? E agora, pegue um valor de x aqui, 7, por exemplo. Olha, eu não tenho um valor, a princípio, para y, quando x é igual a 7. Mas com o uso da equação, agora eu consigo calcular. Inclusive para 13. Né? Para outros valores que for do meu interesse. E aí que nós chegamos aos conceitos de interpolação e extrapolação. Né? A partir da reta construída, modelada matematicamente, é possível, então, estimar valores para a variável resposta, y, a partir de valores fixados da variável exploratória x. Para valores de x dentro do intervalo de dados usados para o cálculo dos coeficientes de regressão, temos o que a gente chama de interpolação. Interpolação entre pontos, né, com valores no limite do banco de dados. Caso contrário, nós temos a extrapolação. Né? E aí temos que tomar alguns cuidados. No caso da interpolação, o erro associado ele é muito pequeno, porque você está estimando dentro do intervalo analisado. Já no caso da extrapolação, veremos adiante que pode ser um desastre, porque quanto mais longe do intervalo, maior a chance da relação entre as variáveis mudar. Né? Então, você fez uma equação de ajuste entre as variáveis num determinado intervalo. Se você quiser estimar fora desse intervalo, esse valor que você encontra ele pode ser totalmente incorreto. Né? Então, nós temos a equação de reta. Ela vai nos permitir estimar valores de y para quaisquer valor de x dentro do intervalo. Isso é interpolação. Né? Mesmo que tais valores não existam na amostra. Mas essa é a grande vantagem. Né? Então, observando os dados apresentados antes, não existe o valor de y para x igual a 13. Mas é possível, substituindo x por 13 na equação, calcular y que vai ser 27,10. Né? O 27,7 é uma estimativa, é uma previsão feita com base na equação. Né? Portanto, é a quantidade da anestesia local, a procaína,
e deve ser hidrolisada em 13 minutos após a sua administração no plasma humano. Né? Então, isso é muito interessante. Agora, a estimativa por extrapolação ela pode ser muito indevida. Né? Se você tem valores de x fora do intervalo, quanto mais longe esse valor de x está do intervalo, maior a chance do valor de y ter um erro associado muito grande. Né? Vamos ver esse exemplo para que isso fique mais claro. Né? Temos uma tabela que apresenta a temperatura média mensal nos primeiros 7 meses do ano em uma cidade do sul do país. Esses dados estão no diagrama de distribuição, né, de dispersão da figura a seguir. Se alguém ajustar uma reta, né, como amostrada no diagrama, e quiser, a partir dessa reta de regressão, prever a temperatura da cidade em dezembro, né, mês 12, chegará a um valor absurdo, menor que menos 2 graus negativos. Né? A razão disso é óbvia, o fenômeno ele não é linear. Talvez, para uma pequena quantidade de dados, nos 7 primeiros meses, uma reta de regressão tenha um coeficiente de determinação razoável. Mas, se a partir dos dados, né, aqui nessa tabela, para os 7 primeiros meses, eu tentar ajustar o valor da temperatura aos meses, quando chegar em dezembro, que é verão, essa reta vai me acusar um valor negativo aqui de quase menos 2. Isso porque nesse intervalo, olha, ela é quase linear. Eu já estou vendo até uma curva aqui. Mas ela é quase linear. Depois de um certo ponto aqui, em torno de junho e julho, ela inverte e começa a subir. Porque é um fenômeno, a temperatura é sazonal, ela é cíclica, né? Então, daí uma demonstração de um uso indevido da estimativa por extrapolação para um valor 12 que estava muito fora do intervalo utilizado para estimar os coeficientes de regressão. Okay? Na sequência, discutiremos sobre escolha da variável explanatória, que será o tema do próximo vídeo. Até lá, forte abraço.